dia, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Lohane, para quem não me conhece. Sou professora da classe Arautos do Rei, que é a turma dos jovens e adolescentes. E no momento também ministro para a classe Sabedoria, que é a classe dos adultos. Antes que eu esqueça, eu peço para que vocês deixem seu like para ajudar o canal da igreja. E vamos orar a Deus, louvando e glorificando, exaltando e agradecendo por mais um dia. Mesmo em meio a todas as circunstâncias que passamos, nós temos mais razões para agradecer do que para pedir. Amém? Senhor Deus, louvado e glorificado seja o seu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por mais um dia, por mais essa oportunidade, Senhor, que temos em aprender mais de Ti, aprender mais a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, capacita-me, ó Pai, pois sem Ti nada sou, nada posso fazer, e que eu consiga ministrar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E que esta aula seja edificante, Senhor, para cada um dos alunos que estão assistindo esta aula, Senhor. Para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Abençoa todos os alunos, abençoa todos os professores que estão envolvidos nesse trabalho. Abençoa, Senhor, os pastores, a liderança. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha também despertar aqueles que, por algum motivo, não está assistindo esta aula. Que nós venhamos cada dia mais ter interesse pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estudar a última lição desta revista. Essa revista que fala sobre poder, cura e salvação. O Espírito Santo agindo na igreja em Atos. E a última lição é essa, fala o Evangelho em Éfeso. Éfeso foi uma cidade grega antiga na costa de Jônia, 3 quilômetros a sudoeste de Selçuk, província de Esmirna, Turquia, que você pode ver Izmir, que é Esmirna, e aqui Éfeso. Como você pode ver, hoje Éfeso pertence à Turquia. Ela foi construída no século X a.C., no local da capital anterior, Azaua, por colonos gregos jônicos. Durante a era grega clássica, foi uma das 12 cidades da Liga Jônica. A cidade floresceu depois que veio sob o controle da República de Roma, em 129 a.C. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do Império. Tinha uma população de 250 habitantes no século I a.C., o que fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. Então, antigamente, Éfeso não era qualquer cidade, era uma cidade poderosa. Hoje encontra apenas ruínas dela, que são visitadas por turistas, né? Hoje ela não pertence mais a Roma, ao Império Romano. Hoje ela pertence, como eu já disse, à Turquia. Esse é o texto do dia. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19, 11. Éfeso era uma cidade multicultural, pagã e com grupos resistentes ao Evangelho. Contudo, a obra de Deus prospera nesta localidade com conversões e manifestações de poder. O texto bíblico de hoje se encontra lá em Atos 19, 24 a 34. Na verdade, essa lição ela trata sobre
o Atos 19 todinho, não é somente nesse versículo. Então, quando você tiver tempo, que você leia Atos 19 todo. E neste momento vamos ler apenas dos versículos 24 ao 34. Porque um certo Ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, as quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. A obra de Deus em Éfeso. Recebeste o Espírito Santo. Lá no versículo 2 do capítulo 19 do livro do Atos dos Apóstolos, Paulo chega e pergunta se eles já receberam o Espírito Santo. Ele perguntou: Disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa foi a pergunta que Paulo fez quando ele encontra alguns discípulos. Ele encontra em Éfeso algumas pessoas que já tinham crido em Jesus Cristo e que receberam o batismo de João. Então, Paulo batiza em nome do Senhor Jesus, e depois de serem batizados no batismo ordenado por Jesus, o apóstolo impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. E eles falavam em línguas e profetizavam. Você pode ver isso lá no versículo 6 deste mesmo capítulo, onde fala: E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Você pode confirmar que está escrito aí. Jesus, ele não mudou. Ele ainda batiza crente com o Espírito Santo nos dias de hoje. Isso não acontece para o irmão se sentir melhor do que o outro, mas para que por meio deste revestimento que é necessário em nossas vidas, nós sejamos poderosamente usados por Deus. Alicerce teológico, perdão. A vida cristã, ela deve ser equilibrada. Nós não podemos desejar apenas a plenitude do Espírito Santo e a manifestações dos dons espirituais em nossas vidas sem almejar o conhecimento da palavra de Deus. Depois da experiência da plenitude do Espírito Santo com os irmãos de Éfeso, Paulo passa mais de 2 anos ensinando aquele povo. O objetivo era preparar os crentes para a obra do Senhor. Não é de se admirar a profundidade da carta aos Efésios. Haja visto a alicerce teológica que a igreja ganhara durante esses 2 anos. Nós vemos aqui a importância do conhecimento. Não basta apenas sermos batizados, não basta apenas recebermos o Espírito Santo.
Se a palavra está aí, se nós temos acesso à Bíblia, é porque Deus quer que nós conheçamos a profundidade dessa palavra, que nós conheçamos os segredos. A Bíblia é o nosso manual da vida. Se a gente lesse, se todos lessem e colocassem em prática tudo que está escrito, com certeza a vida seria bem melhor. Porque ela é um manual, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Nós encontramos lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, onde ele fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é à toa que até hoje a Igreja de Cristo tem a escola dominical, tem os cultos de ensino, tem ainda o seminário, as faculdades teológicas, que é por finalidade edificar e capacitar o povo de Deus. Deus deseja que a gente busque crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas, como está lá em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18, onde ele fala: crescei na graça e no conhecimento. O conhecimento tem que estar alinhado com a graça. O conhecimento tem que estar alinhado com o crescimento espiritual. Amém? O Evangelho alcança toda a região. Lá, a gente encontra no versículo 10. Que o Evangelho alcançou toda a região no espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gregos. Nós já vemos que a cidade de Éfeso era um centro cosmopolita e as notícias se espalharam rápido. E no versículo 10, que nós acabamos de ler, diz que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra. E o Evangelho ele penetrou todas as províncias daquela região, alcançando judeus e gregos, e praticamente todas as cidades citadas em Apocalipse 2 e 3 se encontram nessa região. Eu pesquisei na Bíblia para confirmar, e no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, depois você que tiver com tempo, ou se puder agora, você pode confirmar as igrejas que falam, as cartas têm as igrejas. Você encontra Pérgamo, você encontra Esmirna, você encontra Éfeso, você encontra Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as igrejas citadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E aqui vemos a ilha de Patmos. E essa era a terceira viagem missionária de Paulo. E cremos que Deus pode realizar algo tremendo em nossas igrejas e cidades que vai impactar outras regiões para a glória de Deus. Maravilhas e milagres. As pessoas eram curadas e libertas. Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo. Essas maravilhas também contribuíram para combater a influência da magia e do espiritismo em Éfeso, que era muito forte naquela época. Então aqui as pessoas viram que Paulo não era o mágico do qual estavam acostumados. Eles estavam acostumados com magia. Os milagres eram realizados pela fé em Jesus, não era nada de magia. E quando se tem fervor espiritual e solidez na palavra, os milagres acontecem como foi em Éfeso. Precisamos buscar o Senhor e a sua palavra para que milagres também aconteçam em nosso meio. Jesus disse, lá em Marcos 16:17, que fala: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não os lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a promessa que já foi deixada por Jesus, que no nome dele nós podemos fazer prodígios,
nós podemos fazer maravilhas, podemos fazer milagres para a honra e glória do nome dele. Essa é uma promessa que ele deixou. Porém, lá no versículo 13 de Atos 19, nós vemos que naquela época existia, como hoje infelizmente existe, os falsos obreiros, os falsos pastores. Naquela época já existia. E alguns judeus, eles queriam expulsar os demônios de um homem, achando que para isso bastava usar uma fórmula mágica. Eles não conheciam Jesus pessoalmente, não tinham intimidade nenhuma. Eles acharam que era magia. E eles tentam, expulsar o demônio de um homem. E o que acontece? Eles ficam envergonhados. O demônio responde que conhecia Jesus e sabia que era Paulo, mas não eles. E isso é algo muito sério. A gente não pode brincar com o nome de Deus. A gente tem que estar firme. E quando nós nos tornamos crentes de Jesus, lhe entregamos nosso coração e a vida, e nós realizamos a obra com sinceridade, não precisamos ficar calados. Nós podemos dizer: somos salvos por Jesus, meu Senhor. E podemos fazer aquilo que Ele nos deixou, aquilo que Ele nos capacitou. Mas para isso nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar dependentes de verdade, precisamos ser verdadeiros cristãos. Limpeza geral. E interessante ver que o julgamento que caiu sobre os falsos obreiros causou um forte temor sobre todos, e o nome de Jesus foi engrandecido. O arrependimento levou as pessoas a confessarem suas más obras e a queimar literalmente os seus livros de magia. Quando o poder de Deus é derramado, ocorre arrependimento, altares são purificados e pecados abandonados. Então os povos, eles viram o que aconteceu, viram que não se pode brincar com o nome de Jesus, não se pode brincar com o nome de Deus. E para a glória de Deus, eles se arrependeram. E eles queimaram seus livros de magia, literalmente, como está aí nessa imagem. E olha, aqueles livros eles custavam muito. Eram bem caros. Mas o inimigo, como sempre, nunca está satisfeito. Então acontece mais uma perseguição. O caminho causa alvoroço. O que seria esse caminho? O caminho é o Evangelho de Cristo. Certo pregador disse: os sermões mais eficazes são aqueles que fazem os opositores do Evangelho morderem os lábios e rangerem os dentes. E foi isso que aconteceu em Éfeso, pois Lucas relata que houve um grande alvoroço por causa do caminho, por causa do Evangelho de Cristo. Ou seja, por causa das pessoas que se entregavam a Cristo. Isso se deu em razão de Paulo, em sua pregação, confrontar o estilo pecaminoso daquelas pessoas. A boa pregação não é aquela que causa apenas alegria, mas que nos deixa desconfortáveis quanto aos nossos pecados. A igreja precisa sempre se conscientizar de sua missão, de que não pode se conformar com este mundo. Então o Evangelho é para isso. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é para nos consolar, para nos confortar, para nos afirmar que somos amados, para nos afirmar que somos filhos de Deus, somos queridos, mas também para nos confrontar, para nos dizer, para nos despertar quando estamos fazendo algo errado, quando estamos entristecendo a Deus. O Evangelho, a palavra de Deus, é para isso também. Essa é a Diana dos Efésios, nessa figura. Bom, ela também tinha o nome Artemis.
Artemis era o nome grego. Na Grécia ela é chamada de Artemis. Em Roma, o seu nome romano é Diana, que era a deusa grega das florestas e dos montes. Homero a chamou de a Senhora da Vida Selvagem, a Virgem Caçadora. E ela era bem adorada. Seu principal centro de adoração era em Éfeso, onde ela era largamente reconhecida como a deusa da fertilidade. Essas bolas aqui, uns interpretam como cachos de uvas, outros interpretam como seios, já que ela é deusa da fertilidade, interpreta como seios. E aqui embaixo são figuras de lobos, nessa figura. E o templo de Artemis, ele era também, que é o templo da Diana, ele era também um grande tesouro e banco do mundo antigo, onde mercadores e reis faziam depósitos e o dinheiro podia ficar sob a proteção da divindade. Este era o templo da Diana. Este era o templo de Diana, um templo bonito, pode-se dizer, e nas escadas era onde os vendedores vendiam os nichos. O que eram nichos? Eram umas casinhas pequenininhas que tinha a estátua pequena da Diana. E a conversão de muitas pessoas em Éfeso estava causando prejuízos ao comércio das estátuas da deusa Diana. Demétrio, que era um ourives, na verdade ele era o professor principal, ensinava as pessoas a fazer as estátuas. Ele levanta uma perseguição contra Paulo e os cristãos. O povo daquela região era fascinado pela deusa Diana e seus poderes. E ainda hoje há muita gente fascinada pelos deuses da pós-modernidade. Ainda hoje há pessoas fascinadas por estátuas, né? Mas o evangelho derrubou os ídolos e reverteu essa situação, pois os livros de bruxaria foram queimados e a adoração no templo foi seriamente ameaçada. Falar um pouco sobre Demétrio. Esse Demétrio, ele, como eu já disse, ele era um ourives que vivia em Éfeso. E ele estava entre os numerosos artífices que tinham um negócio lucrativo, pois explorava a presença em Éfeso de uma das grandes maravilhas do mundo. Daqui podemos dizer que Éfeso ele não estava preocupado tanto, vamos dizer assim, com a deusa Diana. Como eu estava dizendo, Demétrio ele não dava tanta importância na questão da deusa Diana, de fidelidade à deusa Diana. A preocupação dele era financeira, né? Porque aí nesse caso o que aconteceu? As vendas diminuíram. A venda dos olhos das pessoas estava caindo. Eles estavam conhecendo o verdadeiro evangelho, estavam conhecendo Cristo e deixaram de comprar as estátuas que davam tanto lucro para Demétrio. Conclusão. O livro de Atos dos Apóstolos mostra como o evangelho se expandiu a partir de um grupo de discípulos que no cenáculo foram batizados e cheios do Espírito Santo. Não só a mensagem era pregada por eles, mas Deus confirmava com milagres. Pessoas eram salvas, libertas, curadas e batizadas com o Espírito Santo. Em Éfeso não foi diferente, e Paulo foi tremendamente usado nesta cidade para romper com a idolatria ali presente, apesar da perseguição. O livro de Atos não é apenas histórico,
mas um relato de como o Espírito Santo age na igreja e por meio dela. Que sejamos cheios do Espírito Santo para darmos continuidade à obra que o Senhor nos outorgou. Como diz lá em Mateus 28, do capítulo 19 e 20. Em Atos 1:8. Lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20, diz: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em Atos 1:8 fala: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa promessa que Jesus nos deixou. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham sido edificados e que possamos dar mais valor à obra de Deus. Possamos falar mais da obra dele, disseminar a obra dele, e que ele nos dê coragem e ousadia. Amém? Por isso é tudo. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.